Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no Cantinho da Melhor Idade, nossa equipe de educadores físicos aqui, para gravar algumas outras dicas de exercício para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de decoaptação articular, para aliviar um pouquinho as dores articulares, principalmente de ombro, quadril e joelho. A gente vai falar um pouquinho de mobilidade articular e alguns outros exercícios de fortalecimento muscular, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, a gente vai começar com um exercício de decoaptação de ombro, que vai ter uma probabilidade de alívio, principalmente das dores articulares relacionadas a lesões osteoarticulares de ombro, tá? Então eu e a Evelise estamos aqui, a gente vai passar algumas dicas desse exercício para vocês. Então a gente vai usar uma cadeira, aqui no cantinho a gente tem um halter de 2 kg, mas na casa de vocês, vocês podem pegar um saquinho de mercado, colocar 1, 2, 3 saquinhos de açúcar ou de feijão para fazer a característica pendular. Então a Evelise vai apoiar a mão contrária lá, ela vai trazer a perna do mesmo lado que ela vai executar o movimento para trás, a outra perna à frente, com o joelho um pouquinho flexionado, e ela vai inclinar o tronco um pouquinho para frente. E aí nós vamos fazer um movimento, ó, pendular, ó. Eu vou empurrar a mão dela, ó, vai ficar bem soltinho o braço, ó. Então nós vamos segurar no movimento antero-posterior por mais ou menos 30 segundos. Depois do movimento antero-posterior, a gente vai parar o braço e vai fazer movimentos de abdução-adução. Lembrando que esse movimento tem que ser bem solto, para decoaptar mesmo, para a cabeça do húmero, ó, aumentar o espaço articular aqui. Passou 30 segundinhos, nós vamos fazer movimentos rotacionais agora, ó. Primeiro uma rotação externa, ó, bem solto o braço, tá? Por 30 segundos. E aí, terminando a rotação externa, nós vamos para a rotação interna, ó, por mais 30 segundinhos, tá? Você pode repetir de 1 a 3 séries em cada membro, do membro direito, do membro esquerdo, e aí você vai conseguir aumentar um pouquinho o espaço intra-articular aqui na sua articulação de ombro, aliviando um pouquinho as suas lesões osteoarticulares, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, a gente vai fazer agora uma decoaptação de quadril, que vai ser de grande valia para vocês, principalmente que têm as lesões osteoarticulares de quadril. Então, a Evelise vai subir um pouquinho no step, ó. Na casa de vocês, a gente pode usar um degrau, tá, para realizar o movimento. O ideal seria que nós tivéssemos um pezinho aqui no tornozelo. Mas fica um pouquinho, tem um pouquinho de dificuldade de fazer um peso aqui em casa no tornozelo, né? Porque o mais ideal aqui seria uma tornozeleira. Mas então a gente vai fazer com o próprio peso do membro. Então, da mesma forma que nós executamos lá no ombro, a gente vai executar com o membro inferior, ó, bem solto, ó. No membro inferior, nós faremos apenas antero-posterior, para frente e para trás. Importante que você não faça força na execução do movimento. O movimento tem que ser pendular, ó, bem solto, como se fosse o pêndulo de um relógio. Você vai executar mais ou menos 30 segundos, depois você vai passar para outra perna, mais 30 segundos, até nós completarmos 3 séries de 30 em cada membro. Isso vai servir para uma leve decoaptação de quadril, de joelho e de tornozelo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, a gente vai começar agora com alguns exercícios de mobilidade. O educador físico Paulo aqui, ele vai nos ajudar. Então, na casa de vocês, a gente vai tentar se posicionar em decúbito lateral, ou seja, a gente vai deitar de lado, mais ou menos em posição fetal, tá bom? E aí, as almofadas da casa de vocês vai ajudar em relação ao conforto da coluna durante a execução do movimento. Aqui nós vamos usar uns discos, ó. Eu vou apoiar o primeiro disco na cabeça aqui do Paulo, ó. Isso. O próximo disco, nós vamos fazer o seguinte. O membro de baixo vai ficar estendido
o membro de cima flexionado. E aí a gente vai apoiar aqui a almofadinha aqui, ó, tá? As mãos estarão alinhadas, contração abdominal, e aí o Paulo vai fazer uma rotação tóraco-lombar, acompanhando com os olhos, ó. É claro que o Paulo é um rapaz jovem, saudável, com total mobilidade, e ele consegue manter a amplitude articular total, ó. Mas cada um de vocês realizarão um movimento na amplitude que vocês conseguirem. E aí, ó, a gente vai executar de 10 a 15 repetições desse lado. E aí depois vai se inverter todo o processo da mesma forma e realizar também de 10 a 15 repetições do outro lado, completando de 2 a 3 séries de cada lado, do lado direito e do lado esquerdo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Pessoal, nós vamos agora para um exercício de mobilidade de escápula, para melhorar a mobilidade de escápula, pois escápula tem uma relação direta com as algias de cervical e ombro. Então, nós vamos realizar um movimento bem simples, ó. Nós deitaremos em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, tá? E nós ficaremos numa posição como se fosse a letra W, ó. Vocês notarão que quanto maior a rotação interna de ombro, a rotação anterior de ombro, mais difícil vai ser vocês buscarem o dorso da mão de vocês em relação ao chão. Mas sempre vocês tentarão buscar o dorso da mão, ó, em relação ao chão. Tá bom? Então nós vamos sair dessa posição de W e vamos formar a letra L. Olha só. Formei a letra L, ó. W, L, W, L. Sempre buscando o dorso da mão em relação ao chão. Aí depois eu vou tentar fazer W, L e a letra I lá atrás, ó. Volto para o L, volto para o W, volto para o L, volto para o I, volto para o L, volto para o W. Vou tentar fazer isso também de 10 a 15 repetições por 3 séries, associado aos outros exercícios de mobilidade. Obrigado, pessoal. Pessoal, agora nós vamos fazer mais 2 exercícios de mobilidade, que na verdade são variações dos exercícios de mobilidade que nós realizamos deitados. Também para a coluna tóraco-lombar e também para as escápulas, tá bom? Então o Paulo está em pé aqui, ó, ombro paralelo às mãos, o pé esquerdo dele está bem próximo do rodapé e o membro aqui inferior dele, em relação à mão que está longe da parede aqui, ó, um pouquinho à frente. E aí ele vai fazer um movimento de rotação, ó, na amplitude articular que ele consegue, acompanhando com os olhos, porque aí a coluna cervical acompanha o movimento. Olha lá. Ele também vai realizar de 10 a 15 repetições de cada lado, por 2 a 3 séries. A mesma mobilidade que nós fizemos deitado, nós podemos fazer em pé com os mesmos benefícios, auxiliando assim quem tem um pouquinho mais de dificuldade de mudança de posição em relação a sentar, em relação a deitar. Então nós podemos realizar em pé, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, a gente vai também fazer uma variação da mobilidade escapular que nós fizemos deitado, nós faremos em pé. O movimento, o gesto articular vai ser o mesmo, tá bom? Então o Paulo está aqui, ó, coluna completamente apoiada na parede, com contração abdominal. Ele vai sair de uma posição em W e vai para um L, ó. W, L. W, L, sempre buscando o dorso da mão em relação à parede. Ó. Agora ele vai sair de um W, L e formar um I lá em cima. Ó. Volta para o L,
volta para o W, L, I. Continua aí, Paulo, por favor. Nós também faremos de 10 a 15 repetições, de 2 a 3 séries. Caso você não consiga fazer deitado, você tem a possibilidade de realizar o movimento em pé. Lembrando que você deve contrair muito o abdômen para a tua coluna lombar ficar posicionada em relação à parede. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, nos vídeos anteriores nós trabalhamos exercícios proprioceptivos de equilíbrio unipodal. Então nós vamos passar agora aqui um outro equilíbrio unipodal, mas com uma variável dinâmica, tá bom? Então nossa educadora física aqui, a Fabiane, vai tirar um pé do chão, ó, ela ficou num equilíbrio unipodal, transpondo o pezinho em volta do seu corpo. Ó. Você pode fazer na sua casa, com uma garrafinha, com um saquinho de feijão, com um saquinho de açúcar, que vai ter como objetivo, além de continuar trabalhando a característica do equilíbrio, a gente também pode trabalhar a estabilização articular do tornozelo. Você vai executar por 30 segundos, mais ou menos, e aí depois você vai trocar o membro. Ó. Quanto mais longe o peso estiver do corpo, maior a dificuldade de executar o movimento. Lembrando que você deve realizar um exercício de equilíbrio dinâmico apenas quando você evoluir em relação aos exercícios de equilíbrio estático. Tá bom? Muito obrigado. Oi, pessoal. Nós vamos para mais um exercício de mobilidade, agora mobilidade de tornozelo. Nós usaremos, na verdade, um teste de mobilidade, o teste de Lang, para a realização de exercícios de mobilidade. Então, o Renato está nos ajudando aqui. Você vai apoiar as duas mãos na parede e o pé que está à frente vai ficar mais ou menos uns 4 dedinhos da parede. Ó. E qual o objetivo? Você encostar a sua patela sem tirar o tornozelo que está à frente do chão. Ó. Vai e volta. Vai e volta. Se o meu tornozelo sair, o Renato vai simular agora aqui, ó. Isso é sinal que eu tenho uma baixa mobilidade. Então, o que eu vou fazer para ir treinando essa mobilidade? Eu vou aproximar um pouquinho mais o pé da parede. E aí vai realizar o movimento. Ó. Conseguiu nesse ângulo, você vai realizar de 10 a 15 repetições. Todos os dias um pouquinho. Vai ganhando mobilidade, você vai afastando um pouquinho o pé. A mobilidade de tornozelo tem uma relação direta com as lesões osteoarticulares de quadril e joelho. Então é extremamente importante a população idosa ganhar mobilidade de tornozelo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, nós faremos aqui um teste de mobilidade de tornozelo que nós usaremos para a realização de exercício e para melhorar a mobilidade de tornozelo da população idosa. O Renato está aqui com a gente. Então você vai apoiar as duas mãos na parede. E esse pé que está à frente, você vai deixar mais ou menos 4 dedos em relação à parede. E você vai tentar flexionar o joelho e encostar na parede, sem tirar o calcanhar do chão. Vai e volta. Se você conseguir encostar o seu joelho sem tirar o calcanhar do chão, nessa distância mais ou menos de 4 dedos, isso nos mostra que você tem uma boa mobilidade de tornozelo. E a mobilidade de tornozelo tem uma relação direta com as lesões de joelho e de quadril. Caso você não consiga realizar nessa distância e o seu calcanhar saia do chão quando você realiza o movimento, você vai aproximar mais o pé da parede e realizar o movimento até que você ganhe mobilidade suficiente para retornar à distância dos 4 dedos e continuar realizando o movimento. Você vai realizar de 10 a 15 movimentos de cada lado, de 2 a 3 séries. Muito obrigado, pessoal.